Vai começar a nossa aula. A gente vai falar sobre o início da industrialização em Nova Friburgo, só que a referência que a gente tem do estudo que a gente fez do professor Araújo, que ele fez uma tese de doutorado a respeito do início da industrialização aqui na cidade. E a data é 1911, entendeu? E ele fala que na época foi uma questão política, porque existia dois grupos aqui na cidade. Um grupo da Câmara de Vereadores, né, que fazia parte do pessoal da época dos cafeicultores, né, que era do Galiano das Neves, e outro grupo que incentivava a industrialização, que era o médico Galdino do Vale. O Galdino do Vale via esse grupo da Câmara de Vereadores como um grupo atrasado. E o Galdino do Vale, ele tinha ideias progressistas. E ele que começou a incentivar a vinda desses alemães para Friburgo, entendeu? A gente, para entender, né, o porquê que o Júlio Zarpes, o primeiro alemão que veio para Friburgo, a primeira coisa que ele quis foi ter a concessão da empresa de luz, tá? Porque as empresas alemãs naquela época elas estavam bem mais adiantadas que as empresas inglesas. Elas usavam a energia elétrica já, não a energia a vapor. Então, essa foi uma das exigências de Júlio Zarpes, dele conseguir vir aqui para Friburgo, instalar a empresa de renda Zarpes, ele ter a concessão de energia elétrica. Aí aconteceu um embate político entre a Câmara de Vereadores, que detinha, que o coronel, né, que o coronel Constantino detinha essa energia elétrica, só que ele não cumpria as exigências da época. Então, o que aconteceu? O Galdino do Vale, ele fez um comício no centro da cidade e ele colocou a população, né, ele liderou a população, e a população ficou contra a Câmara de Vereadores. Então aconteceu um fato muito importante aqui na cidade, porque naquela época a cidade era toda iluminada por lampiões a gás. Então a população ficou furiosa com a Câmara de Vereadores, porque para a população, a empresa aqui, a gente tem que entender que o café estava em decadência. Então não tinha aonde as pessoas trabalharam. Então essas empresas vindo para cá ia dar emprego para as pessoas. Então a população ficou furiosa. E o que aconteceu? Aconteceu no dia 17 de maio, à noite da chamada quebra dos lampiões. A população saiu pela cidade, quebrou todos os lampiões a gás, invadiu a Câmara de Vereadores, depredou a Câmara de Vereadores. E o que aconteceu? A partir daquele momento, os líderes da Câmara de Vereadores, pela pressão popular, né, e pela liderança do Galdino do Vale, eles concederam a concessão de energia elétrica ao Júlio Zarpes, né? Aí, em julho do mesmo ano, de 1911, ele instalou a empresa Renda Zarpes. E outra coisa, além dele ter a concessão da energia elétrica e ele instalar a empresa, ele conseguiu aglutinar mais outros alemães que vieram para Friburgo
instalar fábricas. Só que ele se tornou acionista de todas as empresas alemãs que vieram para Friburgo, entendeu? E outra coisa também, a gente tem que entender que foi uma questão política, né? Quem venceu esse grupo político foi Galdino do Valle, que tinha mais liderança política, e também porque aquele grupo antigo dos cafeicultores, eles já não tinham tanta influência mais, porque a questão do café não era mais tão importante. O café já estava em decadência, entendeu? E o Galdino do Valle via nesse grupo da Câmara de Vereadores como um grupo atrasado e como pessoas atrasadas e antigas. Isso aí não sou eu que estou falando, é o Galdino do Valle. Menina, como é que então, lá na praça tá bonito, hein? O Galdino do Valle, ele tinha, né? Ele tinha visão que esse grupo era um grupo atrasado e um grupo que atrasava o progresso de Friburgo. Então, ele achava que as empresas vindo para Friburgo ia haver progresso e esse grupo tinha que liberar. Então, foi um embate político. E outra coisa, também o importante, né, a gente saber que o Júlio Zarpes, ele podia ter ido porque ele tinha uma empresa que ele era acionista lá no sul. Ele podia ir para o sul, mas ele quis vir para cá, entendeu? E dele vir para cá, né, o fator que deu prioridade a ele vir para cá é ele ter a concessão de energia elétrica, entendeu? Porque aí ele ia não só poder instalar o maquinário todo da fábrica dele, como ele ainda ia ganhar dinheiro com a concessão de energia elétrica, entendeu? Você está entendendo? Ele teve a visão. Eu quero a concessão, a concessão foi a prioridade para ele instalar a empresa, foi uma condição, a principal condição para ele instalar a indústria aqui em Friburgo. E o que aconteceu dessa quebra dos lampiões foi que a população, né, liderada por Galdino do Valle, fez essa balbúrdia toda na cidade, né, quebrou os lampiões, invadiu a Câmara de Vereadores, e a pressão da população fez com que a Câmara de Vereadores voltasse atrás e desse a concessão ao Júlio Zarpes, né? Aí a gente tem que ver também que além de instalar a empresa aqui já existia um grupo muito forte de alemães, uma colônia alemã, entendeu? Já existia essa colônia alemã. E essa colônia alemã também foi importante para que o Júlio Zarpes viesse para Friburgo. Não tão importante quanto a energia elétrica, né? A energia elétrica foi a principal. Mas também os alemães que estavam aqui, porque esses alemães depois, eles se tornaram, tipo assim, os funcionários da empresa, entendeu? Funcionário de alto escalão para poder comandar os outros empregados, entendeu? Então, uma dessas que possibilitou também esses alemães virem para Friburgo foi na Primeira Guerra Mundial, que quando um navio de alemães foi detido em Recife e eles ficaram prisioneiros no sanatório naval. E muitos desses alemães, em vez de voltar para a Alemanha, eles resolveram ficar aqui. E aí o que aconteceu? Esse Júlio Zarpes, um desses alemães, que era o Richard Innes, ele foi trabalhar na fábrica de renda Zarpes,
entendeu? E ele se tornou um dos principais lá dentro da fábrica de rendas Arpes. E depois, mais tarde, né, a gente vê que lá, com o passar do tempo, e também por ele ser uma pessoa, esse Richard, ser uma pessoa muito autoritária, em 1930 aconteceu uma greve na fábrica de renda porque os operários, os alemães ganhavam muito mais que os outros operários. Eles queriam igualar o salário e também queria que o Arp tirasse o Richard, porque ele era extremamente autoritário e ele era muito autoritário, tratava os empregados mal, né? Então, houve essa greve e aconteceu essa confusão toda. Então, a gente vê que né, aconteceu o desenvolvimento da cidade, mas aconteceu também uma questão de dominação de uma elite, né? Ele conseguiu não só o Arp, ele conseguiu não só a concessão, né? Como ele conseguiu trazer outros alemães para fazer fábrica aqui e conseguiu ter ação em todas as fábricas. Ele não só ele tinha a fábrica de rendas Arpes, como ele tinha ação de todas as outras fábricas, né? E essa elite, né? Essa elite que estava lá na Câmara, quem passou a comandar, né, a parte política da cidade foi o Galdino do Vale e esse pessoal das indústrias, né? A gente vê. Aí outro fato importante na cidade a gente vê quando a cidade foi criada, né, além da industrialização, que fala que Friburgo é a Suíça brasileira. A gente tem que entender, a cidade foi criada através de um decreto, sabe? Friburgo foi uma cidade criada através de um decreto imperial, que os suíços vieram para cá, os primeiros não foram os alemães, os suíços vieram para cá para construir uma cidade nos moldes de uma cidade da Europa, entendeu? Porque o imperador achava que ia acontecer uma rebelião de escravos e que o Brasil ia se tornar um novo Haiti. Então, a intenção de Dom João era trazer europeus para cá, para povoar ao redor da cidade e fazer, tipo assim, um branqueamento da população. Entendeu? Uma coisa bem preconceituosa, entendeu? Porque Dom João, a elite da época tinha em mente que o europeu era civilizado, entendeu? Que ele era um povo civilizado e um povo culto, que ia poder ensinar os que estavam aqui, que eram considerados, para a elite local, eram considerados ignorantes. Então, esse pessoal branquinho e que era civilizado, ia civilizar a cidade. Então, passar a visão de uma cidade, Friburgo foi criada em torno de uma cidade que a visão de Suíça brasileira foi criada pela elite, para passar que Friburgo era uma cidade totalmente diferente, uma cidade onde tinha gente branquinha, sabe, aquela totalmente uma visão extremamente preconceituosa, né? Onde as pessoas eram civilizadas e a Friburgo era uma cidade totalmente diferenciada. Então foi criado, mito é uma coisa que é criada. Então foi criado por quem governava a cidade, para passar a ideia de uma cidade diferente. Então a gente, além de esse período, né, logo depois, quando os suíços se espalharam, né,
que eles não ficaram na cidade, porque não tinha onde eles ficarem. Eles foram para Lumiar, para São Pedro, e não ficaram aqui no centro. Então, em 1911, né, depois que aconteceu também, em 1830, que aconteceu a construção da Estrada de Ferro, que também a construção da ferrovia que ligava Porto Novo, que ligava até Niterói, essa ferrovia também foi importante para as indústrias escoarem produção, porque não tinha estrada, então era estrada de ferro. Então aonde ia material, aonde ia tudo, era através da estrada de ferro, entendeu? O progresso, ele só veio através da estrada de ferro e através da luz, mas muito tempo depois, entendeu? Então a gente existiu um tempo. O tempo a data é 1911, mas existiu uma história anterior. E essa história anterior, ela foi caminhando até chegar em 1911, nesses dois grupos, um antigo que governava a cidade e outro grupo do Galdino do Vale. Então, a partir desse momento, aconteceu uma mudança na cidade. Uma mudança de uma cidade que era totalmente rural, né, a uma cidade que começou a gerar em torno das indústrias dos alemães. E outros alemães, como o Falck também, que era dono da Ipu, mas só que o Falck, ele era dono da Ipu, mas o Arp era acionista ali também, entendeu? Ele tinha ações em todas as empresas. Então, o Arp, ele tinha um controle de todas as empresas alemãs, porque ele tinha ação em todas as empresas. Então, a partir desse momento, aí a coisa foi mudando, a Friburgo foi mudando de uma cidade rural, né, onde só tinha plantação, para uma cidade industrial. E foi acontecendo o quê? As outras cidades, tipo Cantagalo, né, que já estava na decadência de plantação, essas coisas, muitas pessoas vieram para Friburgo para trabalhar nas fábricas. E foram acontecendo. Já a população que estava aqui. Então, uma mudança muito grande totalmente de uma cidade rural, né? E Friburgo só tinha plantação, para a indústria. E a importância do Galdino do Vale, a liderança de Galdino do Vale. Até 1960 e poucos, quando ele morreu, ele foi uma liderança muito importante aqui em Friburgo, Galdino do Vale. Inclusive, ele foi importantíssimo na vinda das fábricas para Friburgo, como ele liderou todo esse movimento de industrialização, né? Era o Galdino do Vale. Então a gente termina a nossa aula.